A paz do Senhor Jesus, bom dia! Eu vou fazer uma leitura bíblica que se encontra no livro de Romanos, capítulo 5. Portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus, pela fé, podemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois, devido à nossa fé, Ele nos colocou nesse lugar do mais alto privilégio onde agora nos encontramos e nos levou a essa graça na qual agora estamos firmes e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontrarmos diante de sofrimento, pois sabemos que o sofrimento produz paciência, e a paciência desenvolve em nós a força de caráter, e a força de caráter desenvolve em nós a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu, quando estávamos totalmente desamparados. Cristo veio na hora certa e morreu pelos pecadores, mesmo que fôssemos justos. Realmente não esperaríamos que alguém morresse por nós, embora alguém tivesse coragem de morrer por uma pessoa boa. Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. E já que por seu sangue Ele justificou a nós pecadores, quanto mais Ele fará por nós agora que nos declarou sem culpa? Agora Ele nos salvará de toda a ira divina que está por vir. E se quando ainda éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo. Agora nós nos alegramos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele trouxe consigo a morte de todos os homens, porque todos pecaram. Assim, o pecado já existia no mundo antes mesmo do advento da lei, mas não podia ser levado em conta, uma vez que a lei não fora dada. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Na verdade, Adão era uma figura daquele que havia de vir. E também não há comparação entre o pecado do homem e o perdão de Deus, pois este único homem, Adão, trouxe a morte para muitos por meio do seu pecado. Porém, este outro homem, Jesus Cristo, trouxe perdão para muitos por meio da graça divina. Existe uma diferença entre a dádiva de Deus e o pecado de um só homem. Por um só pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva veio de muitos pecados
e trouxe a justificação. O pecado de um único homem fez com que a morte reinasse sobre todos. Porém, todos quanto receberam o presente divino da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por causa deste único homem, que é Jesus Cristo. Portanto, como o pecado de um único homem trouxe a condenação para todos, assim também o ato de justiça de um só resultou na justificação que traz vida a todas as pessoas. Portanto, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, por meio da obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. A lei foi dada a fim de que todos pudessem perceber os seus pecados. Entretanto, onde o pecado surgiu em excesso, a graça foi ainda mais abundante. Primeiramente, o pecado reinou sobre todos os homens e levou à morte. Mas agora reina em seu lugar a graça de Deus pela justiça, e como resultado a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Leitura bíblica que nos fala sobre a graça maravilhosa e o perdão dos nossos pecados através de um só homem, que é o Senhor Jesus. Assim como o pecado entrou no mundo através de Adão, o pecado será extinto através da justiça do Senhor Jesus, de sua morte de cruz, a todos aqueles que o receberem como seu suficiente Salvador. Amém? Fiquem com essa leitura em nome do Senhor Jesus.